Oi, eu sou a Julie Stanzioni, a gente começa o Alesp Conecta de hoje falando sobre empreendedorismo e como nesse momento de pandemia, de isolamento social, os pequenos e médios empresários estão conseguindo se virar, o autônomo, né, como a gente fala. E a minha convidada de hoje é a Giz Oliveira, empresária, e olha, de um ramo muito gostoso, do ramo fit, ela vai falar dessa parte daqui a pouco, mas não deixa a gente com muita fome agora não, viu, Giza? Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Pois é, eu falei que a Giz ia deixar a gente com fome porque ela é do ramo fitness, ela é personal chef fit, ela vai me explicar direitinho como é que funciona isso, mas ela é autônoma, ela é empresária, se ela não vende, ela não fatura, basicamente isso. Giza, são quase 2 meses e pouquinho, né, nesse momento que está deixando todo mundo de cabelo em pé, o mundo, o Brasil, né? Antes da gente falar do isolamento propriamente dito, como é que tem sido esses últimos meses para quem tem que trabalhar por conta, tem um pequeno empreendimento e se viu aí no meio desse caos todo? Olha, sinceramente, no meu ramo, ninguém deixa de comer, né? Então, os nossos pedidos, eles chegaram a aumentar, dobraram, para falar a verdade. Graças a Deus. Porque vejo algumas outras empresas nessa área também de alimentação que têm diminuído bastante, né, as vendas. Mas aqui, no nosso caso, acho que por ser alimentação saudável, hoje é o que mais todos estão procurando, então todo mundo está muito preocupado com isso agora, então os nossos pedidos aumentaram bastante, graças a Deus. Pois é, então a gente já começa esse programa de hoje com uma boa notícia, né? Porque se a gente fala que um lado tem esse momento de retração, de economia um pouco lenta e tudo mais, me parece que esse mercado fit é o que você falou, ninguém deixou de comer. Agora você me deixou curiosa. Aumentou então os seus pedidos, esse mercado, né? Porque o pessoal tá com medo de engordar na quarentena, é isso, gente? Ah, eu acho que a preocupação é muito grande nessa hora, com certeza. Na verdade, assim, o meu negócio, quando eu comecei, foi num momento de crise também, né? A história toda, quando eu comecei o meu negócio, eu comecei com R$ 200. Então, eu estava no meu momento da minha crise, assim, financeira, no auge, sem grana nenhuma. E eu, com R$ 200, eu tive que me virar para fazer com que esse dinheiro dobrasse ou ficasse para eu continuar pagando as minhas contas. E hoje eu vejo que é a hora das pessoas pensarem da forma que eu consegui me achar naquele momento, né? Se reinventar para conseguir fazer com que o seu negócio vá para frente agora, ou então, se você faz uma coisa que agora nesse momento não vende, então é a hora de se reinventar e fazer algo que você consiga trazer uma renda para sua casa, né? E aí você falou duas palavrinhas, Gesa, muito interessante, né? No momento de crise, a gente se reinventa. Crise e reinvenção, acho que caminha aí lado a lado, você disse, né? No momento em que você precisava sair ali desse sufoco financeiro, você foi fazer vamos falar o português, né? Que todo mundo fala, as marmitas fitness, né? Você falou que Sim. começou com R$ 200 e tudo mais. Isso também pode servir de incentivo, né? E o Alesp Conecta é isso, é prestação de serviço, mostrar para as pessoas que pode ser feito diferente. Você começou com R$ 200, fazendo na sua casa e tudo mais. Precisava ter mão boa para cozinhar? Como é que... Conta um pouquinho do bastidor, que às vezes as pessoas têm medo, né? De começar uma coisa nova na vida, né? Aí que tá, né? Você já falou também uma palavra-chave, o medo. Você não pode ter medo de começar ou recomeçar nada na sua vida. E eu tive esse momento que eu tive que realmente, se eu tivesse medo, o meu maior medo era ficar sem dinheiro. Então, se você já tem medo de ficar sem dinheiro, então você não pode ter medo de começar um novo negócio. E quando eu ia a pensar o que eu ia fazer, eu falei, bom, eu acho que se eu fazer algo de comida,
vai ser mais fácil o retorno, porque as pessoas estão sempre comendo. Elas vão parar de comer. Se se não interessar uma pessoa aqui, vai interessar outra 2 passos lá na frente, porque comida, né? Aí foi que eu fiz escondidinhos. Normalmente as pessoas fazem bolo de pote, né? E como eu não sou muito boa em fazer doce, eu tive essa criatividade. Eu falei, eu vou fazer salgado. Então foi que eu fiz os escondidinhos de batata doce com frango e de carne moída com purê de mandioquinha. E foi aí que eu saí para vender. Não, você não pode ter medo e não pode ter vergonha, né? E eu saí para vender na rua, aqui no comércio próximo da minha casa. Fui oferecendo um por um e só sei que em 2 horas eu vendi tudo. Tudo. E aí você falou uma outra palavra-chave, não ter vergonha, porque às vezes o bater de porta em porta ainda deixa as pessoas com muita vergonha. Eu falei que ela ia começar a deixar a gente com fome, gente. Olha lá, falou escondidinho, de carne, de batata doce. Mas assim, se servir de incentivo para quem quer, de algum momento, mudar um pouquinho ou agitar um pouco a vida, né, já que está em casa. E aí, Giza, você disse que cresceu aí as suas vendas e tudo mais. Já que hoje não dá para ir de porta em porta, porque a gente está no isolamento social, como é que você tem usado as redes sociais? Como é que você tem feito para se vender e vender o seu produto? Olha, lá no começo eu já comecei assim, vendendo muito pelo WhatsApp, oferecendo para os meus amigos, e esses amigos que compravam, levavam para o trabalho, quando ia esquentar, alguém via, se interessava, pedia meu WhatsApp, e assim foi. O boca a boca, né, que é o famoso boca a boca, que é o nosso melhor marketing, é o boca a boca, ainda vai ser e sempre será. E aí eu criei uma conta no Instagram, no Facebook, e comecei a divulgar as fotos desses escondidinhos e dos outros pratos que eu comecei a fazer. E aí eu aumentei os kits, assim, vendia antes a unidade, aí comecei a vender 5, 10, 20, as pessoas deixavam congelada, já lá guardadinho. Foi quando eu percebi que, como as pessoas estavam aumentando, né, a comprar, eu falei assim, eu acho que eu preciso fazer de uma forma, porque me tomava muito tempo quando eu pegava o celular e eu tinha que ficar mandando um por um. O que eu fiz? Criei uma lista de transmissão no meu WhatsApp. Hoje a lista já está bombando, já vou ter que fazer a segunda lista, porque tem um número X lá, né, de pessoas. E aí eu fiz essa lista de transmissão das pessoas que já haviam comprado e as pessoas que me pediam informações. Então, o que eu fiz? Toda semana eu faço diferente. Aí eu mando nessa lista o meu cardápio e as informações necessárias ali, taxa de entrega, formas de pagamento, enfim, porque daí já vai um texto completo e a pessoa já recebendo, ela já fica mais fácil, ela não precisa me tirar tantas dúvidas, né? A não ser que ela precise que troque algum ingrediente, alguma coisa de algum prato, que ela não coma, enfim. E aí foi por isso que eu acho que hoje as redes sociais, toda a mídia é super válido, você tem que saber usar, né? Usar para o bem, porque algumas pessoas não usam para o bem, mas hoje, se você souber usar essa ferramenta que é de graça, né? Você consegue ganhar dinheiro, sim, porque Instagram, Facebook, WhatsApp, você consegue vender bastante. Só e aí, se a gente for pensar... Oi? Não, e se a gente for pensar, você falou, né? São plataformas gratuitas. Você não vai gastar naquele momento porque você já baixou gratuitamente essas plataformas. E aí me vem assim, nesse momento não se precisa de grandes coisas, né? Se for pensar uma lista de transmissão do WhatsApp, um Instagram bem feito, claro, né? Você tem que pensar na produção da foto e tudo mais, lógico, para ser bem vendável, né? A questão. Mas isso que eu acho que é o interessante. Você vai juntando o perder o medo de mudar,
né? O de você se reinventar e de você usar o que você tem em mãos nesse momento, né? Então, acho que são 3 coisas que, juntando uma outra, e claro, não é fácil, você tem que acordar todo dia, você tem que fazer as suas coisas, né? Você também tem que ser disciplinada nesse aspecto, né? Nessa questão de não ter medo, de querer empreender, de querer fazer diferença. Acho que a disciplina vai por trás disso tudo, né, Giza? Sim, e o planejamento, né? Você tem que se planejar, porque você com certeza terá contratempo caminho, mas isso vai acontecer normal. Mas você tem que estar preparado para isso. Então, por isso que o planejamento é muito importante, né? E aí você falou pra gente, só pra gente entender, quanto tempo você tem esse empreendimento, vamos falar assim? 2 anos. Vai fazer agora em novembro 2 anos. São 2 anos. Nesses 2 anos, claro, nesse momento a gente está no momento atípico da sociedade, quais foram as principais dificuldades para você, que é uma pequena empreendedora, né? Digo de incentivo, até mesmo incentivo financeiro, de crédito, buscar crédito, se você teve isso, claro. Até para a gente contar para quem está ouvindo, vendo a gente, né, que despertou ali uma vontade de fazer o diferente nesse momento. Sim, olha, a maior dificuldade do pequeno empreendedor é realmente o crédito, né? Para conseguir um crédito nos bancos é muito difícil. Mas hoje existem algumas plataformas que você consegue, mesmo sendo um pequeno empreendedor, você consegue financiamento que ele é feito através de alguns sites, até depois, se você quiser, posso até passar para você alguns sites assim bem interessantes para pessoas, para quem tiver interesse em fazer isso. São sites que você conta a sua história, que você quer investir no seu negócio. Outros empresários que já são grandes, eles investem na sua ideia. Eles investindo na sua ideia, esse dinheiro vai para você. E conforme você vai pagando, esses empresários que investiram, eles vão receber de volta, só que eles recebem de uma forma como se fosse um investimento, entendeu? Então, é muito legal. Hoje temos opções, e existe também afroempreendedores, a Conta Black, por exemplo, que pequenos empreendedores, afroempreendedores, eles podem pedir crédito e consegue também dessa forma, entendeu? Que são outras pessoas, até você mesmo pode investir na sua ideia, seus amigos podem investir, porque não precisa necessariamente ser uma grana muito alta. Você pode, a partir de 25, 50 reais investir, entendeu? Mas você vai receber de volta esse dinheiro. E é bem legal. Então, assim, justamente o que a gente está falando, a internet, ela traz muitas coisas boas pra gente. Então, você tem que, por isso que tem que se planejar e pesquisar muito, né? Que daí você consegue sair sim do vermelho. E aí eu achei sensacional o que você contou agora, que eu não sabia que existia essa rede colaborativa, podemos dizer assim, de investidores, pessoas físicas às vezes, né, podem ser, né, Giza? Conta um pouquinho mais pra gente, como é que, lógico, você descobriu isso pesquisando, mas é fácil, assim, de ter esse acesso? Como é que funciona? Sim, são sites, são plataformas que você acessa e lá você entra em contato com as pessoas responsáveis, conta a sua história e você, sei lá, se você precisa de 5 mil, 10 mil, 20 mil, eles vão fazer uma análise da sua conta para ver a sua movimentação, tá? Mas você não precisa necessariamente, por exemplo, não vão ver se você está com o nome sujo ou se você, porque às vezes você está com o nome sujo porque você não consegue pagar a sua dívida, né? Porque tá com pouca grana. Então, eles te ajudam nisso, entendeu? Às vezes tem gente que chega lá e não necessariamente vai fazer vai pedir o crédito para investir no seu negócio. Às vezes é limpar o nome para poder, sim, fazer um financiamento, enfim, ou para você investir em algo material para o seu trabalho, para a sua empresa, né? Cada um com a sua necessidade. E eles conseguem o dinheiro para gente. É muito legal. Lógico, você tem que pagar depois direitinho.
Mas para dar aquele start, ou então para mudar um pouquinho o patamar, né? Você está no momento, você quer crescer um pouquinho a sua empresa, nada melhor do que ter esse tipo de investimento, né? Não tem jeito. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente teve ano passado uma frente parlamentar falando sobre o empreendedorismo para negros e empreendedorismo para afrodescendentes, e você usou essa palavra agora há pouco. Falou isso. Eu queria entender contigo. Ainda é difícil ser negro e empreendedor? Entenda bem a minha pergunta. Sim. Com certeza. As pessoas ainda não te veem como um empregado, né? Não como que você hoje pode ser o dono da sua empresa. Então já aconteceu de eu chegar em alguns lugares assim, e tipo, a pessoa me segurar na porta e falar assim, não, mas espera só um pouquinho, porque você preciso pegar o seu nome e tal, aqui é só com lista de convidados. Eu falei, não, tudo bem, mas eu sou a convidada. Aí, tipo, não falei o que eu ia fazer. Não, mas espera só um pouquinho que eu preciso. Tudo bem, mas eu que sou a palestrante, sabe? Tipo, a pessoa estava achando que eu ia, como, sei lá, se eu fosse a recepcionista, ou se eu fosse não desmerecendo a recepcionista, achando que eu estava lá por outra coisa. Não que eu pudesse a palestrante, por exemplo, entendeu? Então, existe isso. São pequenos detalhes, assim, que às vezes pode passar batido, mas pra gente não passa, né? Por que a gente tá por isso? Por isso que eu quis te fazer essa pergunta, Giza, porque eu peguei ali naquela sua fala anterior e a gente sabe que, infelizmente, ainda hoje em dia, as pessoas acabam julgando pela capa, né? Vamos falar assim, o português claro, né? Às vezes é difícil. E a gente sabe que também no meio do empreendedorismo, não só no meio do empreendedorismo, todos os setores da sociedade ainda se tem essa dificuldade. Você falou uma outra coisa importante, que para a gente às vezes pode passar batido, mas para vocês não. Então acho que é importante dizer isso, né? A gente está no século XXI, né? Pois é, né? A gente está no século XXI e ainda passa por isso. Acontece, e olha, vou falar para você, acontece muito. As pessoas não percebem, às vezes, ou se percebe, ou se fala por não sei, mas acontece muito, bastante. Na escola, na rua, quando você entra num banco, quando você vai comprar um carro. Ixi, várias situações, várias. Que as pessoas às vezes pensam que você está lá por outro motivo, ou que você não é capaz de estar ali para você comprar, entendeu? Ou que você não tem o dinheiro, ou que você está ali só olhando. É estranho isso, né? Mas acontece. Eu imagino que sim, Giza, e é por isso que também o serviço do Alesp Conecta é trazer esses temas à tona, e a gente precisa falar sobre, né? A gente está falando de empreendedorismo, uma pessoa que está há 2 anos como você empreendendo, tem o seu negócio, tem os seus direitos e deveres, né? Porque não paga pouco imposto, né, Giza? A gente sabe como é que funciona. Então, de dizer, né, que você é quão importante nesse sistema todo, né? E aí eu queria entender, assim, para a Giza, imagino que também muitas pessoas olhem para o seu empreendimento, olhem para o seu Instagram, né, para hoje como você se posiciona com relação a isso, e seja uma referência para quem quer começar, para outras pessoas, né, que sintam essa dificuldade. Como é que é para você isso? Como é que é para você inspirar pessoas? Olha, eu não imaginava que o meu trabalho fosse tomar essa proporção, né? Porque quando eu comecei eu era realmente muito pequenininha, então eu não tinha essa noção do que ia acontecer lá na frente. Mas com o tempo eu fui percebendo que quando a gente se dedica muito ao nosso negócio, quando você vê que o seu negócio pode mudar a vida de outras pessoas, porque ela só não mudou a minha vida financeiramente, mas muda muito a vida das pessoas que compram a minha comida, que procuram uma alimentação saudável, uma qualidade de vida, pessoas que antes não praticavam esporte, que hoje eu incentivo
só a se alimentar bem, mas também a esporte. Então, quando você coloca todo o seu amor no seu negócio e você vê que ele vai mudar a vida dos outros, então você pode ter certeza que impossível do seu negócio dar errado e que sim, você vai virar uma referência, sendo uma inspiração para outras pessoas. Hoje, eu já fiz vários trabalhos, tenho um canal no YouTube, apresento um canal de receitas também no YouTube, já fiz campanha para algumas grandes empresas, tanto que com os cachês eu consegui até reformar minha cozinha, porque antes eu cozinhava na cozinha da minha avó, era uma cozinha emprestada, então, tipo, é com muita dedicação que as coisas vão acontecendo, entendeu? E naturalmente elas acontecem, né? O universo conspira a seu favor, você faz as coisas pro bem. Pois é, e você estava falando, né, desse de colocar amor, né, no que se faz. Estava falando que usava a cozinha da sua avó, e eu lembro de uma coisa que a minha avó falava, que se a gente for cozinhar sem amor, a comida fica ruim. Então, se está dando certo é porque você está cozinhando com muito amor, Giza. Com certeza. Com certeza. E assim, como a gente falou lá no começo, né, que as vendas aumentaram aqui durante a quarentena, a gente chega a fazer aqui 80, 100 marmitas no dia. Uou, é bastante coisa. Muito bom, muito bom saber. Muito bom saber que, né, no meio dessa crise que a gente fala, né, tem sempre bons exemplos e bons incentivos, né? Agora, a gente estava falando de amor e tudo mais. Como é que você tem enfrentado, saindo um pouquinho do lado empreendedor, como é que você tem enfrentado esse isolamento brasileiro que gosta mais daquela coisa do abraço, de estar junto? Como é que tem sido para você aí, Giza, para sua família? Ai, eu tô sentindo muita falta. Eu sinto falta de correr na rua, que isso me faz a maior falta do mundo. Eu sinto falta de ir para academia. Sinto falta de fazer compra, de ir na rua, porque para fazer compra tem que sair muito cedo, né? Só que eu encontro com o bairro inteiro. Eu demoro muito para voltar para casa, porque eu converso com todo mundo. E agora eu tô sentindo falta disso. Porque quando sai assim, tipo, muito rápido, né? Porque a maioria das coisas eu peço por telefone e eles vão aqui para mim, açougue, sacolão. Então, como eles já me conhecem já faz um tempo, eu sempre compro mais ou menos as mesmas coisas, né? Então, eles já conhecem a forma que eu faço os meus pedidos. E quando eu tenho que sair na rua, nossa, eu fico chateada, porque eu volto muito rápido e eu não falo com ninguém. É difícil para todo mundo, né? E por um outro lado, não sei se você também pode analisar desse jeito, as pessoas antes dessa loucura toda não se preocupavam muito em olhar para o lado, né? De quem passava ao seu lado, ou do seu vizinho, às vezes, né? Às vezes quem mora em prédio não sabe quem mora do lado, na porta do lado. Você acha que de algum modo tudo isso vai servir para que a humanidade seja um pouco melhor? Nossa, essa é uma boa pergunta, viu? Porque primeiro que eu não sei se as pessoas vão sair melhor dessa quarentena, porque a maioria nem respeitando tá, então eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Tudo bem, nós que estamos, sim, respeitando a quarentena, a gente está fazendo de tudo para não sair de casa, fazendo de tudo para ver se a gente consegue ajudar quem está precisando com alguma coisa, com cesta básica. Esses dias a gente fez até umas marmitas aqui para entregar para o morador de rua, mas algumas pessoas, elas não têm isso na consciência delas, o que está acontecendo no mundo, né? E eu espero, né, que de alguma forma elas se toquem e mude, né, esse pensamento, faça que volte melhor. Mas, e eu acho que uma coisa muito importante, que agora a gente não pode relaxar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque se começar a relaxar agora, nesse momento, vai ficar maior ainda. Vai dar gosto e a gente vai estar ainda em quarentena. Então, as pessoas é que tem que realmente bater ali na consciência delas e ver que está faltando aí um pouquinho de amor ao próximo,
Tá faltando muita coisa aí para eles entenderem e acreditarem que o que está acontecendo é muito sério. E aí, Giza, eu concordo um pouco com o que você falou agora no fim, que as pessoas precisam ter a consciência. Eu tenho falado sempre aqui, quando eu apresento o Jornal da Rede Alesp, os nossos outros colegas, repórteres e apresentadores, sempre falam que as pessoas precisam ter a consciência, né? Você não sair de casa não precisando, não é que você está sendo cerceado de alguma coisa. Você está pensando no outro que precisa efetivamente sair por algum motivo, né? Então, acho que falta um pouco dessa consciência das pessoas, de entenderem que não é só o meu bem, é o bem do outro, né? É cuidar do outro. Acho que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso. Elas acham que não vai acontecer com elas, né? Que são invencíveis, intocáveis, não sei. Que nada vai acontecer. Imagina, só quem vai pegar esse vírus é quem já for doente, é quem é mais frágil, quem não se cuida. Eu me cuido, eu sou, né? Alguns falam aí, eu sou atleta, eu nunca vou pegar isso. Não é isso, gente. Qualquer um tá. Se você chegar na rua e o vírus estiver lá, você vai pegar, não tem jeito. Se você não se cuidar, vai pegar. Então é melhor que você fique na sua casa. E mesmo quando você está. Eu aqui os entregadores, e tem os motoqueiros que vêm aqui para pegar as entregas para sair. Eu ainda mesmo assim, eu não saio na rua, mas eu tenho cuidado com eles. Eles também têm aqui álcool gel, máscara, luva, tem tudo aqui. Então, se precisar, então quando vai sair também, já todo mundo sai com luva e tal. Ah, mas diz, eu não quero, eu tenho. Não, leva. Porque se você perder essa, qualquer coisa acontecer, você tem outra. Sabe, você tem que ter uma consciência disso, né? Não é só você que está em casa que tem que se cuidar, mas as pessoas que estão trabalhando com você, que estão ali te assessorando de alguma forma, você também tem que cuidar delas, né? Com toda certeza. Giz, a gente está praticamente terminando o nosso programa de hoje. Então, já que você deixou a gente com água na boca, falando das marmitas, qual que é o @ no Instagram, por favor? @levinho.fit. Levinho.fit. E ela é fit mesmo, viu? Porque ela é corredora, viu, gente? Vou contar, ela é corredora, filha de peixe, peixinho não podia deixar passar, né? A Giza, filha do coach Vanderlei, um dos maiores aí de corrida de rua, não podia deixar de falar do seu pai, né? Poxa vida. Então, filha de peixe, peixinho empreendendo. E agradecer por esse bate-papo, contando pra gente, deixando a gente com fome um pouquinho, mas a gente vai lá no Instagram, tá bom? Ah, mas se você for lá no Instagram e você ver as fotos, vai ficar com mais fome ainda. Assim é bom. Obrigada, viu, por esse bate-papo, Giza. Obrigada, adorei. Muito obrigada. Precisando de... Ju, depois me manda seu endereço que eu vou mandar para você umas marmitinhas, tá? Opa, me saí bem nesse Alesp Conecta de hoje. Obrigada, Giza, valeu. E se você quiser ver esse programa, esse bate-papo gostoso e toda a programação da Rede Alesp, você fica ligado no nosso YouTube, no canal da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu volto já em outro Alesp Conecta com as minhas marmitinhas fit.